Vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a presença dos amigos espirituais, que nesse momento está nos nossos lares, envolvendo tanto nós encarnados, como também os desencarnados, que vêm conosco aprender, estudar o seu Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos. Que o Mestre Jesus possa, nesse momento, nos envolver a todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Bom, nós vamos continuar o Evangelho hoje no item 12, e esse item está no escândalo, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortar, que é o capítulo 8, né? Bem-aventurados que têm puro coração. E o item 12, ele fala assim: no sentido vulgar, escândalo, se diz toda ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesmo, na repercussão que possa ter. A palavra implica sempre a ideia de um certo arruído. Muitas pessoas contestam com evitar o escândalo, porque lhes faria sofrer o orgulho, lhes acarretaria perda de consideração da parte dos homens, desde que suas torpezas fiquem ignoradas. É quando basta para que lhes conserve o repouso, a consciência. Se não são, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos no exterior e sujos no interior. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que em certos casos não se lhe aprende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outro, é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má do indivíduo para o outro com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeito como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal. Porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para esse a obrigação de praticá-lo. Então, quando a gente pensa no escândalo, é tudo aquilo, né, que provoca uma reação na conduta moral, tá? E isso mexe com a gente. No que está sendo falado no Evangelho, ele fala, né, entre linhas, e a gente tem que saber que estamos num planeta de provas e expiação. E aí, quando a gente vai analisar, é dessas situações, tá, da condição que nós vivemos, que nós vamos aprender. Nós vamos vivenciar situação, e essas situações são necessárias para que o homem saiba, tá, acolher os frutos dessas ações. Vamos dizer assim, tá? O fruto seria o conhecer, o sentir. Então, o homem foi dotado de todos os sentidos. Nós não temos lá os 5 sentidos? Esse sentido, nós não experimentamos quente, frio, salgado, doce, né? A visão que vê o belo, o ruim, né? A audição também, que a gente ouve, né, coisas boas e coisas ruins.
é nessa sequência que nós vamos promover a evolução no planeta Terra. Então, nessa acepção, no que ele está colocando o Evangelho, está nos explicando, nós vamos perceber que isso faz parte, tá? Mas aí ele nos comenta, né, na outra parte anterior, mas ai daqueles que veem o escândalo. Então é nessa sequência que o homem agora, tá, sabendo que é um espírito imortal, ao retornar para o plano espiritual, ele vai sentir o efeito da ação praticada na existência que vai trazer transtorno para o espírito, tá? Então, esse ir e vir, tá, nas encarnações é que nós vamos aprendendo, tá? E aí a gente vai ter a noção, se a gente pegar espíritos como o Emmanuel, né, São Francisco de Assis, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, né, o Jerônimo Mendonça, né, e muitos outros espíritos aí seguiram a linha de evolução, fizeram, praticaram o mal, promoveram escândalos que abalaram o espírito para acender a luz, tá? É nessa situação que Jesus faz, né, essa analogia com as questões do espírito que habita esse corpo, né, e o espírito que na vivência pratica a asepsia exterior, né, a limpeza, né, da matéria, e se esquece que o espírito imortal traz com ele várias existências aonde praticou, né, e vivenciou experiências que promoveram dores para o espírito. E aí a gente vai compreender de uma pergunta, né, que Kardec fez para os espíritos. Qual a melhor forma da gente evoluir? Aí os espíritos vai e coloca, reencarnando, tá? Então, dentro dessa sequência, nós vamos perceber que nós reencarnamos, né? Deus dá uma condição, é como se dá uma folha em branco para nós, e ali eu começo a escrever uma nova história, mais ou menos isso, né? Só que lá, o meu espírito, ele está, né, vindo de uma evolução, e esse espírito traz consigo manchas, vamos dizer assim, escuras, né? Vamos dizer que está ligado às práticas em passados remotos. E essas práticas são manchas, né? São sombras que nós carregamos. Então, dentro dessa organização planetária, desse planeta, nós não conseguimos, né, ainda apagar todas essas sombras se nós não vivenciarmos situações e, logicamente, esses espíritos que nos assistem vão ver em nós, né, os propósitos de mudança quando eu começo a ser submetido ao campo de provas. E é nessa sequência que vai entrar esses espíritos que outrora de outras encarnações, aí nós vamos entender os processos, tá? Que está lá, os infortúnios ocultos e as vicissitudes da vida, né? As vicissitudes seriam aquilo que nós passamos na vida. Os infortúnios ocultos está ligado às outras existências, porque quando eu não encontro a resposta na atual existência, é preciso eu retomar as outras. Então, Jesus sabia de todo esse processo. E o mais interessante, né, que tem partes, né, que eu falei assim, mas quando Jesus fala por parábolas, né,
E Jesus, todas as partes, quando nós vamos ver ele fazendo, né, as situações ali, ele vendo a vida das pessoas, aquilo ali para ele era um laboratório, vamos dizer assim, era uma sala de aula imensa, com muito conteúdo pedagógico para nos dar suporte e a cada um que lesse o Evangelho compreendesse o que ele estava falando, principalmente os encarnados, tá? Ou, perdão, os desencarnados. Então, é nessa situação que o Evangelho traz para nós, né, uma reflexão íntima acerca da situação que nós estamos vivendo. Então, quando a gente vai estudar, a gente vê ali os infortúnios ocultos e as vicissitudes da vida, nós vamos compreender que no estágio que nós temos agora, todos nós temos acesso às informações, a níveis de compreensão, aonde o espírito suporta, tá? Logicamente, o entendimento e compreende de acordo com seu entendimento aquilo que ele está lendo. E, logicamente, ele vai colocar em prática. Então, esse Evangelho de Jesus é universal. Ele é universal. Em cada situação que nós vamos ler, nós vamos ter um entendimento, uma compreensão daquilo que nós estamos lendo para aplicabilidade na nossa existência. Uma das coisas que mais assim, eu falei, minha nossa, a perfeição de Deus é tão grande, né? Eu, como gosto muito de computador, e um HD, um computador, né? O HD ele funciona da seguinte forma: ele tem uma linha de processamento dentro do Windows, né? Para vocês terem uma ideia. E nessa linha, toda vez que formata, o Windows novamente ele vai percorrer, limpar aquilo lá e instalar todos os programas novamente. Se aquela linha romper dentro do HD, o HD tem que ser jogado fora, ele não serve para mais nada. E aí eu liguei com os processos reencarnatórios, aonde, tá? Vocês vão perceber que nós somos ligados a fios tenues que escapa o nosso entendimento, né? Por mais que eu queira, né, afastar um espírito, a doutrina espírita não está aqui para afastar nenhum espírito. Ela está aqui para nos ensinar e, logicamente, trazer luz para nós, que eu vou ter que provar para esse espírito, eu vou ter que conquistar esse espírito que eu estou mudando. E tem irmãos que, por falta de compreensão, acham que nós temos que fazer o quê? Afastar o espírito. Se for aprofundar mais nisso, né, a analogia que eu estou fazendo entre um HD, um computador, com uma situação de reencarnatória, tá? Para vocês terem uma ideia. A coisa é tão profunda que eu preciso ir lá, porque quando eu cheguei a essa conclusão, né, quando eu estava estudando, nem computador tinha, né? Quer dizer, tinha, mas nós não tínhamos acesso, né, ainda aí, né? E aí eu fui entender os processos obsessivos, né, toda aquela sequência, que André Luiz traz a parte técnica, né, que com muita clareza e profundidade, porque na minha época muitos não queriam, não é que não queriam, eles não entendiam, né, o que o André Luiz estava falando, porque era uma parte técnica. Mas como eu estudava o livro dos médiuns, e continuo estudando até hoje o livro dos espíritos, a Gênese, eu consegui enxergar que não é que havia uma lacuna, mas que havia algo mais. E eu estava dentro de um processo, né, de conhecer, de querer saber como era isso, e eu fui e comecei a estudar
as obras de André Luiz, principalmente Evolução em Dois Mundos, né? E os mecanismos da mediunidade. E aí que eu fui ver que quando eu comecei a estudar o Evangelho, eu já percebi a grandeza que era da responsabilidade que era a doutrina espírita. Eu falei, minha nossa, a coisa é muito maior do que eu estou imaginando. Dentro dessa sequência, eu vi que não era tão fácil, né, a gente promover essa restauração, tá? Vamos falar assim, é um círculo restaurativo, né, que nós temos aqui na Terra também, dentro da educação tem isso, mas é um círculo restaurativo com a oportunidade que Deus dá ao espírito de reencarnar e promover. E aí eu preciso, né, ver quais são os mecanismos para promover esse círculo restauratório. E aí a gente vai compreender o que é esses escândalos. Então, esses escândalos no planeta de provas e expiação são necessários para que promova a evolução. Então, certos espíritos, eles falam até assim, mas se está falando isso, né? Se você está lendo, me ajude. Eu quero afastar do irmão. Aí você vai estudar os processos obsessivos. E aí, nós temos umas partes que a obsessão ela ocorre dos dois lados, daqui para lá e de lá para cá. Eu falei, mas como que é isso? Mas é aí que está a coisa. O encarnado precisa saber os mecanismos. Aí André Luiz foi enfático e categórico, né? Como um bisturi, destrinchando para nós o mecanismo que funciona isso. E isso, quando estudado, fornece aos espíritos que estão do outro lado, tá? Que estão nesse círculo vicioso de escândalo promovido tanto pelo encarnado como para o desencarnado, ele quer saber como se separar. Então, isso, quando compreendido para o encarnado, é uma luz muito grande que vai ofuscar, tá, os espíritos. E esse processo ele vai ocorrer agora quando um há um entendimento e está trazendo luz para o outro. Então, esses espíritos são reunidos. É lá que entra toda a proposta da doutrina espírita de esclarecimento desses espíritos acerca da relação que há entre o encarnado e o desencarnado. Esse processo pode demorar uma existência, várias, mas para o médium espírita, ele é uma mola propulsora que vai promover isso numa escalada muito mais rápida devido ao entendimento do espiritismo, à luz, né, da doutrina espírita e com Jesus o mecanismo de funcionamento. Porque os espíritos querem saber o que é que está me ligando ao encarnado. E ele fala, me ajude, me explique, eu quero sair dali. Só que Jesus, ele sabia de todo esse processo, de todo. E os espíritas agora, nós, precisamos compreender essa doutrina, entender o que ela está falando, e aí nós vamos voltar lá no nosso lar, quando André Luiz, em encontro com os mentores espirituais, é avisado que estava sendo preparado na Terra um irmão, e esse irmão era o Chico, para que trabalhasse em consonância com o plano espiritual para atender às necessidades sobre o comando do Cristo, para instruir os encarnados e desencarnados acerca da situação que estava enveredada a raça humana nesse planeta. Tá?
Então, quando o evangelho vem nos falar do escândalo, né, é uma verdadeira explicação dos espíritos acerca da realidade que o Cristo estava falando e que a doutrina espírita agora desvenda e faz baixar esse véu com esclarecimento acerca da realidade que estamos inseridos. Pasma, tá? Eu sempre digo, quem assistiu o filme Mensageiros da Paz, do Divaldo, vai ver que o próprio obsessor dele era o irmão. No filme relata o obsessor, né, em cima do Divaldo, e ele não sabia, porque ele viu o Divaldo de outras encarnações. E é por isso que a gente tem que ter o bom senso, a gente tem que compreender esse mecanismo. Porque quando esse evangelho, o entendimento chega aos espíritos, quando chegou para mim na época certa, que eu questionei por que não chegou antes, não era o momento, como também ao momento do espírito. Quando ele enxergar que numa encarnação, tá, ele me segue, ele me vê como algoz e me obsedia, em outra foi o contrário. Inverteu. Então é nesse intuito que o Evangelho, agora à luz da doutrina espírita, vem nos esclarecer passo a passo dos mecanismos de funcionamento. E junto com processos de desobsessão, de esclarecimento acerca da realidade que estamos inseridos. Gente, a coisa a doutrina espírita é a coisa mais linda quando a gente compreende ela e tem noção da grandiosidade do comandante maior que é Jesus, nos mostrando e exemplificando, tá? Através das passagens evangélicas, combinadas com a sua, vamos dizer assim, a sua marcha, né? A sua evolução, mostrando toda a sua caminhada para mostrar as cicatrizes que nós temos, né, na nossa jornada evolutiva. E essas cicatrizes são esses escândalos. Elas são sinais que, além que de outrora em outras encarnações, nós tivemos agora a oportunidade de fazer o contrário, promover o bem. O mais interessante, né, que lá nas vicissitudes da vida, né, porque ela se concentra tudo ali, gente. Toda a base do evangelho, ela volta nessas duas partes, tá? Que é aquilo que eu falo, tá tão ligada às coisas que eu falo assim, eu sempre, mas como que fez isso? Pô, era o Cristo, gente. Era o Cristo, era o governador do orbe. E junto com ele, um espírito de alta envergadura encarnado, um professor, um cientista com capacidade, tá, de exemplificar e de coordenar na carne quase todos os sentidos que um espírito tem fora da carne, codificando a doutrina com mais propriedade, com mais clareza, para que um dia eu, Dalmo, ou muitos outros no planeta enxergassem os mecanismos usados por Deus para tornar esses escândalos em virtudes e aprendizados de aprimoramento do espírito e evolução espiritual. A coisa é muito linda, tá? É muito linda. E aí nós vamos compreender uma fala de Joana, que ela fala assim, que não há mais necessidade de sofrimento ou coceir a cabeça, mas o que ela quis dizer? Tá? Para vocês terem uma ideia da grandiosidade e da bondade de Deus para com seus filhos. Vamos dar um exemplo. Aquele que promoveu muitas dores, promoveu muitos escândalos
né? Tirou muitas vidas, ele pode vir agora como médico e salvar vidas. Ali só para vocês terem uma noção da oportunidade redentora que é dada para cada um de nós na encarnação. E aí toda essa estrutura que vem o Espiritismo agora e nos explica, nos orienta, tá? A espiritualidade, né? Comandada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, começa a luz palpitar dentro de nós gradativamente para que nós consigamos, em época certa, como uma flor que desabrocha, e se torna aquela beleza. O progresso não dá saltos. A mesma coisa os espíritos que perguntam, me ajude. Né? Ele quer saber, ele quer se separar, mas ele não consegue. Os vínculos ali são grandes. E aí, por isso que eu preciso estudar a Gênese, toda a estrutura do planeta para que eu compreenda os mecanismos. E aí a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos vem: o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E ali nós vamos entender os mecanismos que nós somos chamados para promover e como a paz, a vivência em condições que nós muitas vezes não compreendemos, que é isso que o capítulo nos traz. Se seu olho for motivo de escândalo, arranque-o. E aí nós vamos entender toda essa dinâmica que vem, ou nós vemos para provar, ou para espiar, tá? E aí ele continua no 14, eu vou deixar para prova o 14 e o 15, e nós vamos continuar, porque tem muita coisa. Em cada item desse, gente, é fabuloso. A quantidade de explicações que vem nos trazendo luz, e principalmente para os espíritos que estão nos assistindo, né, nos ouvindo, porque ele quer entender, ele quer compreender. Então foi por isso que a espiritualidade pede para nós espíritas que nós estudemos, analisemos e façamos reflexões acima dos evangelhos, do livro dos espíritos, dos livros dos médiuns, da Gênese, do céu e inferno, das obras complementares, para nós podermos compreender a essência da doutrina dos espíritos, tá? Da doutrina dos espíritos. E aí nós vamos ver o amor de Jesus, o nosso irmão mais velho, que ele tem para nós, onde ele diz: não se perderá nenhuma das minhas ovelhas. Vinde a mim todos vós necessitados, que eu vos aliviarei. Quem beber da minha água nunca mais terá sede. É a água do conhecimento. Tá? Vamos lá para o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, né, eu sempre gosto de falar, o nome dele é Espiritismo Prático Experimental. Espiritismo Prático Experimental. E na parte que ele está agora, que é a pneumatofonia, nós vamos trazer agora as outras observações para que nós possamos analisar como que funciona o mecanismo usado pelos espíritos, né, para ter esse diálogo conosco. Como que era no passado, tá? E essa agora é a 150. Dado que podem produzir ruídos e pancadas, os espíritos podem igualmente fazer se ouçam gritos de toda espécie, sons vocais
que imitam a voz humana, tá? Olha lá, os espíritos podem igualmente fazer. Vamos ver como. Assim ao nosso lado, como nos ares. A este fenômeno é que damos o nome de pneumatofonia. Pelo que sabemos da natureza dos vivos, podemos supor que dentre eles, alguns de ordem inferior se iludem e julgam falar quando vivos. Tá? Eles se julgam falar. Devemos, entretanto, preservarmos de tomar por vozes ocultas todos os sons que não tenham causa conhecida ou simples ouvido, e, sobretudo, de dar o menor crédito à crença vulgar de que, quando o ouvido nos une, é que na alguma parte estão falando de nós. Então, tem várias situações aí, tá? Vocês lembram de uma parte que eu falo, né, no livro dos médiuns mesmo, estudando, da questão do copo, né? Que muitas vezes ele parece que está ali se movimentando sozinho em cima da pia. Aí tem lá que a água diminui o atrito do copo com granilito e um ventinho qualquer faz com que o copo ande. Mas agora a pneumatofonia, a coisa é mais complexa, tá? É mais complexa. Como que a gente vai compreender isso? Tá? Como que a gente vai dar veracidade? Porque Kardec, quando foi convidado, né, ali para ir lá participar daquela reunião, ele fez todos os testes necessários, examinou, olhou, aí ele falou assim, ó, eu fiz tudo, não é isso, então há uma outra coisa, eu quero saber o que é. É mais ou menos isso que vocês ouviram, o que eu quis dizer, o nome do livro dos médiuns. Espiritismo prático experimental. Não é para mim olhar o outro, é para mim olhar eu fazer toda a análise, que é algo difícil. Tá? Logicamente, se eu ver um médium, ele produz, tem mediunidade, nossa, eu posso falar que aquele médium ali, nossa, o médium tem uma faculdade mediúnica, aí eu vou... Né? Mas até quando? Como eu vou acreditar nisso? Eu faço uma análise, né? Tem alguns companheiros espirituais, eu tento falar com você, eu falo com você, mas você não me escuta. Falaram isso para mim, eu falei, meu Deus do céu. E agora? E aí, essa fala me trouxe reflexão, lendo em conjunto com o livro dos médiuns, que eu precisaria agora analisar e dar atenção numa faculdade mediúnica que eu tenho, que eu preciso filtrar e aprimorar. Então, agora vocês estão entendendo por que eu tenho que estudar o livro dos médiuns, ou porque tem alguns que falam que o livro dos médiuns está ultrapassado. Eu vi já isso, tá? Eu vou para outras obras. Tá não, gente. Tá não. Porque quando o irmão falou isso para mim, eu cocei minha cabeça, tá? Eu falei, minha nossa. Agora eu preciso aprimorar. E eu analiso, né, a minha mediunidade. Para que eu seja instrumento da espiritualidade, eu estudo, aprimoro, e aí eu volto na situação quando foi falado para André Luiz que estava sendo preparado um médium aqui na Terra para que facilitasse o intercâmbio do mundo espiritual com a Terra através desse médium. E aí vocês tragam as suas conclusões com a relação da relação que tinha André Luiz com o Emmanuel. Tá? Então aí a gente já tem alguma coisinha que a gente sabe. E o Emmanuel falou, você já terminou de ler o livro dos Espíritos? Lê de novo. E o Chico foi e perguntou, mas por quê? E sempre falava as três coisas, disciplina, disciplina, disciplina. E o Chico coçando a cabeça. Né? E aí nós vamos entender hoje o que ele quer dizer. Mas vamos continuar aqui. Aliás, nenhum significado tem esses unidos cuja causa é puramente fisiológica. Ao passo que os sons pneumatofônicos
exprimem pensamentos, e nisso está o que nos faz reconhecer que são devidos a uma causa inteligente e não acidental. Tá? E não acidental. Pode-se estabelecer como princípio que os efeitos notoriamente inteligentes são os únicos capazes de atestar a intervenção dos espíritos. Quanto aos outros, há que pelo menos 100 probabilidades contra um de serem oriundos de causas fortuitas. Tá? Para que isso aconteça e eu entenda isso, eu preciso aprimorar. É isso que o livro dos espíritos, perdão, o livro dos médiuns, está trazendo para nós informações para que eu compreenda toda esse conteúdo que está sendo falado aí, que é a pneumatografia, tá? Porque os espíritos falam assim, ó, eu estou tentando falar, eu falo, mas eles não escutam. Mas o médium dotado, tá? De capacidade mediúnica e que tem, aí ele vai poder filtrar isso e fazer essa relação, tá? Então, continuando, na 151, acontece frequentemente ouvirmos de modo distinto quando nos achamos meio adormecidos. Palavras, nome, às vezes frases inteiras. Eu falo assim, quem já não ouviu aquela situação, né? Você assim, Dalmo? Isso eu estou falando que acontece comigo, tá? Já aconteceu com vocês também, vocês não perceberam, né? Vocês acordam assustados e alguém falando no seu ouvido, né? E aí, se a gente for estudar mais alguma coisa, tem mais coisa além, porque acontece sempre isso comigo. E às vezes até eu comento certas coisas, da onde vem tudo aquilo que está sendo falado para mim, das instruções. Porque além de eu estar lendo aqui falando, eu também fiz, né, algumas perguntas com relação para que eu entendesse e aprimorasse a minha mediunidade a serviço, né, da espiritualidade, que é nesse intuito que o livro dos médiuns está fazendo. É nesse intuito que estava vendo, tá? Quando foi falado que estava sendo preparado um médium na Terra, nesse caso era o Chico, para que servisse de intermediário, tá? Entre o plano espiritual e o plano material. Então, para que isso aconteça, é preciso que o conhecimento, tá? Do que é espiritismo, do que é a mediunidade, para aprimorar, tá? Essas comunicações. E quais são os meios usados pelos espíritos para que haja essa comunicação, tá? Então, ditas com tal intensidade que nos desperta os espantados, tá? Geralmente essa é uma, né? Que a gente acorda, né, espantado, pô, tem alguém me chamando. Se bem, em alguns casos, possa haver aí, na realidade, uma manifestação. Esse fenômeno nada de bastante positivo apresenta, para que também possa ser atribuída uma causa análoga a que estudamos desenvolvidamente na teoria da alucinação, capítulo 6, número 111 e seguinte. A coisa vai mais além. Quando nós vamos estudar isso daí, essas partes do livro dos médiuns, né, é preciso que a gente tenha alguns pontos. Se o espírito encarnado, né, o encarnado foi estimulado, sem compreensão, ele entra nesse processo, né, alucinógeno, né, de alucinação, e, logicamente, passará a ter alguns sentidos, né, que a gente pode dizer dentro dessa... Mas como saber se é alucinação ou não, tá? Então, a gente tem que fazer um estudo e aquele que está estudando começar a prestar atenção e analisar, tá? Precisa analisar. E aí ele vai aprimorar a mediunidade, tá? Então, demais, nenhuma sequência tem que, de tal maneira, se escuta. O mesmo, no entanto, não acontece quando está inteiramente acordado, porque então, se é um espírito que se faz ouvir, quase sempre se pode trocar ideias com ele sem travar, e travar uma conversação regular. Eu já vi muito isso, tá? O espírito está aqui,
Ou muitas vezes eu vi um médium, estava aqui conversando comigo, o espírito estava lá na porta e ele conversando com o espírito. Mas isso, quando nós analisávamos e acontecia, era para que, tá? Eu tinha que entender o tipo de mediunidade que era o médium. Ele era um médium consciente, tá? Ele não era um médium inconsciente. Até nisso a gente tem que aprimorar para saber o que está acontecendo, porque muitas vezes quando ele conversava, né? E aí a gente entendia que não era tudo que o espírito falava que ele aceitava. Nessa conclusão que a gente tira daí, vocês vão perceber por que o médium tem que estudar e repertoriar, ele tem que tomar cuidado com seus pensamentos, com o que fala, de como ele age, porque o médium, ele filtra, tá? Ele é tipo um filtro do espírito. Então, o espírito vem, passa pelo médium, só que ele não vai fazer tudo o que ele quer. Falar o que ele quer. Então, na mediunidade consciente, o espírito vai falando, passa pelo médium. No médium inconsciente, se ele não tiver estudo, se ele não tiver conhecimento, ele se curva, ele vai falar tudo aquilo que o médium está falando, trazendo todas aquelas informações. Tá? Então, quer dizer, o livro dos Espíritos está trazendo, o livro dos Médiuns está trazendo para nós uma informação que demanda agora da nossa parte buscar mais e aprimorar e fazer reflexão em cima do que ele está falando. E aí vem o Chico e traz toda esse conhecimento, né? As obras vêm complementares, trazendo informações, principalmente André Luiz, acerca disso que ele está falando. Tá? A coisa vai mais além. Os sons espíritas ou pneumatofônicos se produzem de duas maneiras distintas. Às vezes, é uma voz interior que repercute no nosso foro íntimo, tá? Nada tendo, porém, de material as palavras, conquanto sejam claramente perceptíveis. Outras vezes são exteriores e nitidamente articuladas. Eu lembrei de uma coisa agora. Tem essa pergunta no Livro dos Espíritos. Eu nunca consigo falar, embora a gente estude o Livro dos Espíritos, saber clareza, porque os Espíritos falam assim, numa pergunta, Kardec questiona assim, qual a ação dos Espíritos sobre nós, muito mais do que vocês imaginam, somos nós que dirigimos. Então, como que eu vou saber que é eu ou se é o Espírito? Aí a coisa é mais complexa, tá? E aí, quando nós vamos estudar, porque além dos Espíritos lançar essa pergunta, Kardec sabia, mas como que ia ser o Dalmo ler essa pergunta lá e vai entender? Falou, peraí, então não sou eu que faço nada, os Espíritos vêm? É aí que está a coisa. Vocês entenderam a proporção que está escrito aqui e o que Kardec está querendo falar para nós entre linhas? Tá? É preciso que eu faça as observações nesse cenário e questione o que está escrito ali para a gente entender. Tá? Então, aí fala, são exteriores e nitidamente articuladas, como se viesse de uma pessoa que nos estivesse ao lado. Então, o som ao lado. Por quê? Quando eu falei desse médium, tá? Ele falava um nome, ele conversava, ele estava ali conversando comigo, né? Nós estávamos estudando o Evangelho e de repente o Espírito vinha e começava a conversar com ele e ele falava assim, mas então, tá? Dentro do que você está perguntando, para vocês terem uma ideia, porque o Espírito vinha, perguntava para ele e justamente o que nós estávamos estudando e conversando era acerca dos Evangelhos e do livro que nós estávamos estudando, eu não lembro. Muitas vezes ele pegava o nosso lar, muitas vezes a gente chegava ali, sentava e começava. Ele sempre falava assim, olha, você não sabe a proporção desses dias que você passa comigo e nós conversamos do aprendizado que está havendo, não só nós dois, mas dos companheiros que estão vindo nesse momento e, logicamente, nós estamos trazendo luz.
E nisso, né, eu compreendia que ele, nesse trabalho dele, na jornada dentro da doutrina espírita, ele aprimorou e fortaleceu o intercâmbio dele com os espíritos através da compreensão dos mecanismos da mediunidade. Então, André Luiz tem esse livro, né? Mecanismos da Mediunidade. Então, eu precisava agora compreender, mas como que ele faz isso? Mas você sabe por quê eu perguntava isso? Porque eu vinha, quando criança, de várias comunicações que tinham, as benzedeiras, das coisas que falavam, e eu não entendia. Apesar que muitas vezes eu perguntava, eles não tinham resposta para mim. Foi lá que, quando eu encontrei a doutrina espírita com 25, 26 anos, falou, ó, tudo que eu perguntava lá está escrito nos livros, os espíritos não sabiam responder para mim. Olha a reflexão que eu fiz. Então, quem são os espíritos que estão do outro lado? São os espíritos que viveram na Terra, não compreenderam, ou muitas vezes não tiveram oportunidade, não foram elucidados acerca da situação que ele estava inserido. Nossa, foi bem complexo, né? No que eu falei. Então, agora, a doutrina espírita, que tem 200 ou chegando aí nos 300 anos, até passou, né? Vocês vão perceber que ela elucida, esclarece e, logicamente, promoveu uma evolução, tá? Desses espíritos que estavam encarnados num processo de esclarecimento, porque eles não entendiam a situação que eles estavam passando do outro lado. Aí hoje, nós temos uma doutrina que sempre fala assim, eu vi, tá? Um companheiro que nasceu e deu então, a doutrina espírita ainda está naquele que você tem que estudar, estudar, estudar. Eu fiquei olhando assim, meu Deus, por que nós temos que estudar? Porque os espíritos que estão do outro lado, sendo um planeta de provas e expiação, esse é o banquete espiritual falado por Jesus, e esse convite foi feito, tá? Mas nem todos foram, né, no festim de núpcia. E aí tem outras situações que muitos são convidados, poucos são os escolhidos. E esse convite, hoje, é feito a todos. Aí nós vamos ligar a outra situação que Jesus falava. Que ouçam aqueles que têm ouvido de ouvir, que vejam aqueles que têm os olhos de ver. Jesus estava falando do processo pedagógico que há por trás da estruturação desse planeta escola. Jesus estava falando agora, como nós estamos estudando, da organização pedagógica que tem a doutrina dos espíritos, que é a escola do Cristo, explicando para nós com muita clareza que morre a matéria, que o espírito sobrevive, levando com ele todas as imperfeições morais, da qual ele fez mau uso na presente encarnação, carregando com ele. Aonde nos mostra que cada um de nós somos o artífice do nosso próprio destino. Então é nessa condição que o livro dos espíritos, ou perdão, o livro dos médiuns agora está trazendo. De um modo ou de outro, o fenômeno da pneumatofonia é quase sempre espontâneo e só muito raramente pode ser provocado. Tá? Aí, na próxima, nós vamos para aquela que é a psicografia, que é o que mais nós temos hoje. Então, se a gente for analisar, gente, a doutrina espírita é um manancial de luz.
ela traz, conforta os espíritos encarnados e mais os espíritos desencarnados que precisam compreender a ligação que há entre a matéria e o espírito. E o que está levando, né? Eu vejo muito se falar assim, ó, a obsessão ocorre daqui para lá e de lá para cá. E aí o que falta entender? Os mecanismos, gente, de como funciona isso. Então, quais são os mecanismos que está aí? A reencarnação, tá? A mediunidade foi uma forma que Deus viu e garantiu que o espírito encarnado, médium, frente ao processo de endividamento e a facilidade que ele tinha agora de conversar com os espíritos para garantir para eles, porque eles falam assim, mas será que eu vou ter condição? Eu sou muito devedor. Eles perguntam, tá, gente? Aí ele vai se espelhar e falou, nossa, mas se esse rapaz que está falando isso para nós, está nos confortando, porque ele também, ele é mais devedor que eu. Mas por que eu estou falando isso? Porque os espíritos vão encontrar do outro lado e vão ver que a promessa do Cristo feito para nós não se perderá nenhuma das minhas ovelhas. Todos nós teremos chance de nos redimir desses passados escabrosos, delituosos, através da vivência na carne, para que o espírito, através das experiências sucessivas, trabalhe e troque o homem velho pelo homem novo. E aí, por isso que a gente precisa entender lá as vicissitudes e os infortúnios ocultos. Essas sombras estão dentro de mim, guardados. Outra hora, sempre eu estou falando de como funciona, né, o mecanismo. E aí a espiritualidade vem e organiza. Por isso que em cada momento as coisas vêm e apertam, outras depois melhoram, e aí ela vai naquela fala do Chico. A felicidade passa, a dor passa. E aí nós temos que estar atento à realidade que estamos inseridos. Que Jesus nos fortaleça, que esse entendimento chegue aos nossos corações em entendimento, fortalecendo o nosso espírito acerca da realidade que estamos inseridos. Obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade amiga, por esse momento que nos traz, que nos conforta. Espíritos endividados que somos, precisamos estudar, analisar e melhorar intimamente, porque cada um de nós estamos tendo uma chance, que sabe lá Deus, quando teremos a outra próxima, porque somente Deus sabe. As oportunidades nessa existência são únicas, porque nunca tivemos tanta informação. Muitas informações são dadas. E as oportunidades são grandes, favorecendo para nós o direito agora de chegar e agradecer a Deus e a Jesus por tudo que nos dá. Pequenos que somos, precisamos agradecer muito mais do que pedir. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão à vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. E assim seja. Graças a Deus.